Bem-vindos ao canal Audiobooks em PTBR. Se inscreva para fazer parte dessa comunidade. Torne-se membro e tenha acesso a benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos. Dê um like nesse vídeo e comente o que achou. Você pode comprar a versão física do livro lido no link na descrição. Obrigada e boa leitura! Livro Harry Potter e a Ordem da Fênix, lido por Camila Saboia. Capítulo 19. O Leão e a Cobra. Harry teve a sensação de que estava carregando uma espécie de talismã no peito nas 2 semanas seguintes, um segredo luminoso que o ajudou a suportar as aulas de Umbridge e até tornou-lhe possível sorrir insossamente ao encarar os olhos horríveis e saltados da professora. Ele e a AD estavam resistindo debaixo do nariz dela, fazendo exatamente o que Umbridge e o Ministério mais temiam. E sempre que devia estar lendo o livro de Wilbertus Linkhart durante as aulas, ele se regalava com as agradáveis lembranças das reuniões mais recentes, revendo como Neville conseguira desarmar Hermione, como Colin dominara a azaração de impedimento depois de se esforçar 3 reuniões seguidas, como Parvati executara um feitiço redutor com tanta perfeição que reduzira a pó a mesa em que estavam os bisbilhoscópios. Ela estava achando quase impossível fixar uma noite por semana para as reuniões da AD, porque precisavam acomodar os treinos de 3 equipes de quadribol diferentes, em geral remarcadas por causa das más condições do tempo. Mas Harry não lamentava. Sentia que provavelmente era melhor manter os horários de suas reuniões imprevisíveis. Se alguém os estivesse vigiando, ficaria difícil distinguir um padrão. Hermione não tardou a inventar um método muito inteligente de comunicar o dia e a hora da reunião seguinte a todos os membros, caso precisassem mudá-lo de um momento para o outro, porque pareceria suspeito se os alunos das diferentes casas fossem vistos atravessando o salão principal para conversar uns com os outros com muita frequência. Ela deu a cada membro da AD um galeão falso. Ron ficou muito excitado quando viu a cesta de moedas e convenceu-se de que Hermione estava realmente distribuindo o ouro. Vocês estão vendo os números nas bordas das moedas? Explicou Hermione ao final da 4ª reunião, erguendo uma para mostrar. A moeda brilhava maciça e amarela à luz dos archotes. Nos galeões verdadeiros, este é apenas o número de série referente ao duende que cunhou a moeda. Mas nas moedas falsas, os números vão ser trocados para informar o dia e a hora da reunião seguinte. As moedas ficarão quentes quando a data mudar, então se vocês as carregarem no bolso, poderão sentir. Cada um vai levar uma, e quando Harry mudar os números na moeda dele, porque eu usei um feitiço de Proteu, todas mudarão para se igualar a dele. Um silêncio total acolheu suas palavras, e Hermione olhou desapontada os rostos que a encaravam. Bom, achei que era uma boa ideia, disse insegura. Quero dizer, mesmo que Umbridge nos mande virar os bolsos pelo avesso, não há nada suspeito em carregar um galeão. Ah? Mas... Bom, se vocês não querem usar as moedas... Você sabe fazer um feitiço de Proteu? Admirou-se Terence Booth. Sei. Mas isso a nível de Niem, comentou pouco convencido. Ah, respondeu Hermione, tentando parecer modesta. Ah, bom, suponho que seja. Como é que você não pertence à Corvinal? Perguntou Booth, fixando-a com um olhar próximo ao assombro. Com uma inteligência dessas? Bom, o chapéu seletor pensou seriamente em me mandar para Corvinal, contou Hermione animada, mas acabou se decidindo pela Grifinória. Então, isso quer dizer que vamos usar os galeões? Houve um murmúrio de concordância e todos se adiantaram para apanhar uma moeda na cesta. Harry olhou de esguelha para Hermione. Sabe o que essas moedas me lembram? Não, o quê? As cicatrizes dos Comensais da Morte. Voldemort toca em uma delas e todas ardem, e seus seguidores sabem que devem se reunir a ele. Bom,
É, disse Hermione em voz baixa. Foi de onde eu copiei a ideia. Mas você vai notar que decidi gravar a data em metal, em vez de gravá-la na pele dos nossos colegas. É, prefiro do seu jeito, disse Harry, sorrindo ao enfiar a moeda no bolso. Imagino que o único perigo é que a gente possa gastar a moeda sem querer. Não tem a menor chance, disse Ron, que estava examinando seu galeão falso com tristeza. Não tem um galeão verdadeiro para confundir com este. Quando o primeiro jogo da temporada, Grifinória contra Sonserina, começou a se aproximar, as reuniões da AD foram suspensas, porque Angelina insistiu em fazer treinos quase diários. O fato de que a Copa de Quadribol não se realizava havia tanto tempo aumentava o interesse e a excitação que cercava o próximo jogo. Os alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa estavam vivamente interessados no resultado, porque eles, é claro, estariam jogando com as duas equipes no ano seguinte. E os diretores das casas das equipes competidoras, embora tentassem disfarçar sob um falso espírito esportivo, estavam decididos a ver o seu próprio time vitorioso. Harry percebeu quanto a professora McGonagall queria derrotar a Sonserina quando ela se absteve de passar dever de casa na semana que antecedeu o jogo. Acho que no momento já temos muito com o que nos ocupar, disse com altivez. Ninguém quis acreditar no que estava ouvindo, até vê-la olhando diretamente para Harry e Ron e dizer muito séria. Me acostumei a ver a taça de quadribol na minha sala, rapazes, e realmente não quero ser obrigada a entregá-la ao professor Snape. Então usem o tempo extra para treinar, sim? Snape não foi um partidário menos óbvio. Reservou o campo de quadribol para Sonserina com tanta frequência que a equipe da Grifinória teve dificuldade em encontrá-lo livre para treinar. Fazia-se também de surdo com relação às muitas queixas de que os alunos da Sonserina estavam tentando azarar os jogadores da Grifinória nos corredores da escola. Quando Alicia Spinnet apareceu na ala hospitalar com as sobrancelhas crescendo tão densa e rapidamente que obscureciam sua visão e tampavam sua boca, Snape insistiu que a garota devia ter experimentado nela mesma um feitiço para engrossar os cabelos e se recusou a ouvir as 14 testemunhas que confirmavam ter visto o goleiro da Sonserina, Milo Bletchley, lançar um feitiço nas costas da garota quando ela estava estudando na biblioteca. Harry se sentia otimista quanto às chances da Grifinória. Afinal de contas, jamais haviam perdido para a equipe de Malfoy. Era verdade que o desempenho de Ron ainda não chegara no nível do de Olívio, mas ele estava se esforçando o máximo para melhorar. Sua maior fraqueza era a tendência a perder a confiança quando fazia uma bobagem. Se deixava passar um gol, se atrapalhava e, com isso, se tornava mais vulnerável a deixar passar vários. Em contrapartida, Harry vira Ron fazer algumas defesas espetaculares quando estava em forma. Durante um treino memorável, ficara pendurado na vassoura por uma das mãos e chutara goles com tanta força para longe do aro que ela percorrera toda a extensão do campo e atravessara o aro do meio na extremidade oposta. A equipe achara que essa defesa se comparara favoravelmente com uma outra, feita recentemente por Barry Ryan, o goleiro da seleção da Irlanda, contra o melhor artilheiro da Polônia, Ladislau Zamoyski. Até mesmo Fred dissera que Ron ainda poderia fazer com que ele e seu irmão se orgulhassem dele, e que estavam pensando seriamente em admitir seu parentesco com ele, coisa que garantiam-lhe vinham tentando negar havia 4 anos. A única preocupação real de Harry era que Ron estava deixando que as táticas da Sonserina o perturbassem mesmo antes de entrarem em campo. Harry, naturalmente, aturava os comentários maldosos deles havia mais de 4 anos. Por isso, murmúrios como: Oi, Pote, ouvi dizer que o Warrington jurou derrubar você da vassoura no sábado. Em vez de gelar seu sangue, o faziam rir. A pretensão de Warrington é tão patética que eu ficaria mais preocupado se ele estivesse mirando na pessoa ao meu lado. Retrucava ele, o que fazia Ron e Hermione rirem e apagava o sorriso presunçoso da cara de Pansy Parkinson. Mas Ron nunca estivera sujeito a uma campanha incansável de desaforos, caçoadas e intimidações. Quando os alunos da Sonserina, alguns do 7º ano e consideravelmente maiores que ele, murmuravam ao passar nos corredores:
Reservou seu leito na ala hospitalar, Weasley. Ele não ria, e seu rosto adquiria um delicado tom verde. Quando Draco Malfoy o imitava largando a Goles, o que ele fazia sempre que os dois se avistavam, as orelhas de Ron irradiavam um fulgor vermelho, e suas mãos tremiam tanto que ele seria capaz de deixar cair também o que estivesse segurando na hora. Outubro terminou numa investida de ventos uivantes e chuvas impiedosas. E novembro chegou, frio como uma barra de ferro congelada, com espessas geadas matinais e correntes de ar cortantes que queimavam as mãos e os rostos desprotegidos. O céu e o teto do salão principal estavam um perolado cinza pálido, os picos das montanhas que cercavam Hogwarts cobertos de neve, e a temperatura do castelo caíra tanto que muitos estudantes usavam grossas luvas de pele de dragão para se proteger quando saíam para os corredores no intervalo das aulas. A manhã do jogo alvoreceu clara e fria. Quando Harry acordou, olhou para a cama de Ron e o viu sentado muito reto, abraçando os joelhos, olhando fixamente para o espaço. "Você está bem?" perguntou Harry. Ron respondeu afirmativamente com a cabeça, mas não falou. Harry se lembrou sem querer da ocasião em que o amigo acidentalmente lançara nele mesmo um feitiço que o fez vomitar lesmas. Estava tão pálido e suado como naquele dia, para não falar na relutância em abrir a boca. "Você só precisa tomar café", disse Harry para animá-lo. "Vamos." O salão principal estava se enchendo depressa quando eles chegaram, a conversa mais alta e o clima mais exuberante do que o normal. Quando passaram pela mesa da Sonserina, o barulho aumentou. Harry olhou e viu que, além dos habituais cachecóis e gorros verde-prata, cada um deles estava usando um distintivo prateado que, na forma, lembrava uma coroa. Por alguma razão, muitos deles acenaram para Ron, às gargalhadas. Harry tentou ver o que estava escrito nos distintivos, mas estava tão preocupado em fazer Ron passar rápido pela mesa que não quis se deter tempo suficiente para ler. Eles foram recebidos entusiasticamente na mesa da Grifinória, onde todos usavam vermelho e ouro. Mas em lugar de animar Ron, os vivas pareceram acabar de minar o seu moral. Ele se largou no banco mais próximo, parecendo estar diante da última refeição da vida. "Eu devia estar maluco quando fiz isso", disse num sussurro rouco. "Maluco." "Não seja tapado", disse Harry com firmeza, passando-lhe uma seleção de cereais. "Você vai ficar ótimo. É normal se sentir nervoso." "Sou meleca", crocitou ele em resposta. "Sou um trapalhão. Não sou capaz de jogar nem pra salvar a pele." "Onde é que eu estava com a cabeça?" "Controle-se", disse Harry com severidade. "Olha aquela defesa que você fez com o pé ainda outro dia. Até o Fred e George disseram que foi genial." Ron voltou um rosto torturado para Harry. "Aquilo foi por acaso", sussurrou infeliz. "Não era minha intenção. Escorreguei da vassoura quando vocês não estavam olhando e quando tentei me endireitar, chutei acidentalmente a Goles." "Bom", disse Harry, recuperando-se rapidamente da desagradável surpresa. "Mas alguns casos iguais àqueles e o jogo está no papo, não acha?" Hermione e Gina sentaram-se defronte aos dois, usando cachecóis, luvas e rosetas vermelho e ouro. "Como é que você está se sentindo?" Gina perguntou a Ron, que agora contemplava o resto de leite no fundo da tigela vazia de cereal, como se considerasse seriamente a possibilidade de se afogar ali. "Ele está só nervoso", disse Harry. "Bom, é um bom sinal. Acho que a pessoa nunca se sai tão bem nos exames se não estiver um pouco nervosa", disse Hermione com entusiasmo. "Alô!" cumprimentou uma voz vaga e sonhadora às costas deles. Harry olhou. Luna Lovegood viera da mesa da Corvinal. Muitos estudantes a seguiam com os olhos. Alguns davam gargalhadas e apontavam sem disfarces. Luna conseguira arranjar um chapéu em forma de cabeça de leão em tamanho natural e o colocara precariamente na cabeça. "Estou torcendo pela Grifinória", disse apontando sem necessidade para o chapéu. "Olha só o que ele faz." Ela ergueu a mão e deu um toque de varinha no chapéu.
O leão escancarou a boca e soltou um rugido extremamente real, que sobressaltou todos que estavam por perto. É ótimo, não é? Disse Luna feliz. Eu queria que ele estivesse mastigando uma cobra para representar a Sonserina, entendem? Mas o tempo foi pouco. Em todo caso, boa sorte, Ronald. Ela se afastou como se flutuasse. Os garotos ainda não tinham se recuperado do choque que fora o chapéu de Luna quando Angelina se aproximou correndo, acompanhada por Katia e Alicia, cujas sobrancelhas tinham sido misericordiosamente restauradas por Madame Pomfrey. Quando vocês estiverem prontos, disse ela, vamos direto para o campo, verificar as condições e trocar de roupa. Estaremos lá daqui a pouco, Harry a tranquilizou. O Ron precisa comer alguma coisa. Mas passados 10 minutos, ficou claro que Ron não conseguiria comer mais nada, e Harry achou melhor levá-lo para os vestiários. Ao se levantarem da mesa, Hermione os acompanhou, e segurando o braço de Harry, puxou-o para um lado. Não deixe Ron ver o que tem naqueles distintivos do pessoal da Sonserina, cochichou pressurosa. Harry olhou-a curioso, mas ela sacudiu a cabeça num gesto de aviso. Ron vinha em direção a eles, parecendo perdido e desesperado. Boa sorte, Ron, disse Hermione, ficando na ponta dos pés e lhe dando um beijo na bochecha. E para você também, Harry. Ron pareceu se reanimar ligeiramente quando tornaram a cruzar o salão principal. Ele encostou a mão no lugar em que Hermione o beijara, parecendo intrigado, como se não tivesse muita certeza do que acabara de acontecer. Parecia distraído demais para reparar nas coisas ao seu redor. Mas Harry lançou um olhar curioso para os distintivos em forma de coroa quando passaram pela mesa da Sonserina, e dessa vez distinguiu as palavras gravadas. Weasley é o nosso rei. Com uma sensação desagradável de que aquilo não podia significar nada de bom, ele apressou Ron na travessia do saguão e na descida da escada de pedra, e saíram para o ar gelado. A grama coberta de gelo produzia um ruído de trituração sob seus pés, ao caminharem pelos gramados em direção ao estádio. Não havia vento algum, e o céu estava um branco perolado uniforme, o que significava que a visibilidade seria boa, sem um transtorno de receber a luz do sol direto nos olhos. Harry apontou esses dados animadores para Ron, mas não tinha muita certeza de que o amigo o ouvisse. Angelina já se trocara e estava falando com o resto da equipe quando eles entraram. Harry e Ron vestiram os uniformes. Ron tentou fazer isso de trás para frente durante vários minutos, até Alicia se apiedar dele e ajudá-lo. Depois se sentaram para ouvir a preleção pré-jogo, enquanto lá fora o vozerio não parava de aumentar, à medida que os espectadores saíam em um fluxo contínuo do castelo para o campo. Ok, acabei de descobrir a escalação final da Sonserina, disse Angelina, consultando um pedaço de pergaminho. Os batedores do ano passado, Derek e Ball, saíram, mas parece que o Montag os substituiu pelos gorilas de sempre, em vez de escolher alguém que saiba voar particularmente bem. São dois caras chamados Crabbe e Goyle. Não sei muita coisa sobre eles. Nós sabemos, disseram Harry e Ron juntos. Bom, eles não parecem ter inteligência suficiente para diferenciar as extremidades da vassoura, continuou Angelina, embolsando o pergaminho. Mas por outro lado, eu sempre me surpreendi que Derek e Ball conseguissem encontrar o caminho do campo sem precisar de placas de sinalização. Crabbe e Goyle são iguais, garantiu-lhe Harry. Ouviam-se centenas de passos subindo as arquibancadas do campo. Alguns espectadores cantavam, embora Harry não conseguisse entender as palavras. Estava começando a se sentir nervoso, porque sabia que as borboletas em seu estômago não eram nada se comparadas às de Ron, que apertava a barriga e olhava reto em frente outra vez, de queixo duro e a pele cinza claro. Está na hora, avisou Angelina com a voz abafada, consultando o relógio. Vamos, galera. Boa sorte. A equipe se levantou, pôs as vassouras nos ombros e saiu enfileidiana do vestiário para a claridade ofuscante do dia. Foram saudados por um grande clamor, no qual Harry continuava a ouvir um canto, embora abafado pelos aplausos e vaias. A equipe da Sonserina já os aguardava formada. Seus jogadores também usavam os tais distintivos em forma de coroa. O novo capitão, Montag,
Tinha a forma física de Duda Dursley, braços maciços que lembravam presuntos peludos. Atrás dele rondavam Crabbe e Goyle, quase tão grandes como ele, piscando idiotamente para o céu, balançando os bastões novos de batedores. Malfoy estava parado de um lado, a cabeça louro prateada refletindo o sol. Seus olhos encontraram os de Harry e ele deu um sorriso debochado, batendo no distintivo que levava ao peito. Capitães, apertem as mãos! Ordenou Madame Hooch, quando Angelina e Montag se aproximaram. Harry pôde ver que Montag estava tentando quebrar os dedos de Angelina, embora ela nada demonstrasse. Montem as vassouras! Madame Hooch levou o apito à boca e soprou. As bolas foram soltas no ar e os 14 jogadores dispararam para o alto. Pelo canto do olho, Harry viu Ron passar como um raio em direção às balizas. Harry continuou a subir em alta velocidade, se esquivou de um balaço e começou a dar uma grande volta pelo campo, procurando no ar um brilho dourado. Do outro lado do estádio, Draco Malfoy fazia exatamente a mesma coisa. E é Johnson! Johnson com a Goles! Que jogadora é essa, garota? É o que vem dizendo há anos, mas ela continua a não querer sair comigo. Jordan! Berrou a professora McGonagall. É só uma gracinha, professora, um toque de interesse humano. E ela se livra de Warrington. Passa por Montag, ela... Ai! Foi atingida nas costas por um balaço lançado por Crabbe. Montag apanha Goles. Montag torna a subir pelo campo. E belo balaço agora de George Weasley. Um balaço na cabeça de Montag, que larga Goles. Quem apanha é Kate Bell. Kate Bell da Grifinória atrasa a bola para Alicia Spinnet. E Spinnet se afasta. Os comentários de Lino Jordan ecoavam pelo estádio, e Harry fazia esforço para escutá-los, apesar do assobio do vento em seus ouvidos e do vozerio do público, que berra, vaia e canta. Foge de Warrington! Evita um balaço! Esse foi por pouco, Alicia! E o público está adorando o jogo, ouçam! O que é que eles estão cantando? E Lino parou para escutar. A cantoria soou alta e clara na seção verde e prata da Sonserina nas arquibancadas. Weasley não pega nada. Não bloqueia aro algum. Ei, 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 ei. Weasley é nosso rei. Weasley nasceu no lixo. Sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. Weasley é nosso rei. E Alicia passa outra vez para Angelina! Gritou Lino. E quando Harry mudou de direção, suas entranhas fervendo com o que acabara de ouvir, percebeu que Lino estava tentando abafar a cantoria. Vai, Angelina! Agora ela só precisa passar pelo goleiro. Ela chuta, ela... Bletchley, o goleiro da Sonserina, defendeu bem. Lançou a goles para Warrington, que saiu em velocidade, zigue-zagueando entre Alicia e Kate. A cantoria das arquibancadas se tornava cada vez mais alta, e ele foi se aproximando de Ron. Weasley é o nosso rei. Weasley é o nosso rei. Sempre deixa a bola entrar. Weasley é o nosso rei. Harry não conseguiu se conter. Abandonando a busca do pomo, virou seu firebolt para Ron, uma figura solitária na extremidade do campo, planando diante das 3 balizas, enquanto o troncudo Warrington avançava para ele. Warrington tem a goles. Warrington vai em direção aos aros. Está fora do alcance dos balaços e tem apenas o goleiro pela frente. Uma grande onda sonora se elevou das arquibancadas da Sonserina. Weasley não pega nada, não bloqueia aro algum. É o primeiro teste do novo goleiro da Grifinória, Weasley, irmão dos batedores Fred e George. É o talento que promete. Vamos, garoto! Mas o grito de alegria veio do lado da Sonserina. Ron dera um mergulho às cegas, de braços muito abertos, e a Goles passara entre eles, atravessando direto o seu aro central. Ponto para a Sonserina! Entrou a voz de Lino entre os aplausos e vaias do público embaixo. 10-0 para a Sonserina. Que pouca sorte, Ron! Os alunos da Sonserina cantaram ainda mais alto. Weasley nasceu no lixo. Ei, 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 ei! E a Grifinória retoma a posse e temos Kate Bell atravessando o campo com energia! Gritou Lino, se enchendo de coragem, embora a cantoria agora estivesse tão ensurdecedora que ele mal conseguia se fazer ouvir. A vitória já é nossa! Weasley é o nosso rei! Harry, o que é que você está fazendo? Berrou Angelina, sobrevoando-o para apanhar Kate Bell. Mexa-se! Harry se deu conta de que parara no ar por mais de 1 minuto, observando o andamento da partida sem pensar um instante onde estaria o pomo.
Horrorizado, ele mergulhou e recomeçou a circular o campo, tentando ignorar o coro que agora atroava o estádio. Weasley é o nosso rei! Weasley é o nosso rei! Não viu sinal do pomo em lugar algum. Malfoy continuava a circular o estádio como ele. Cruzaram na metade da volta pelo campo, seguindo em direções opostas, e Harry ouviu Malfoy cantando em voz alta. Weasley nasceu no lixo. E aí vem Warrington de novo, berrou Leno, que passa para Possei. Possei ultrapassa a Alicia. Vamos, Angelina, dá para pegar ele. Afinal não deu, mas foi um belo balaço de Fred Weasley. Quero dizer, George Weasley. Ai, que diferença faz, foi um dos gêmeos. E Warrington larga Goles e Kate Bell... larga também. Então a Goles sobra para Montag, que sai voando pelo campo. Vamos, Grifinória, bloqueie ele agora! Harry contornou veloz a extremidade do campo por trás das balizas da Sonserina, fazendo força para não olhar para o que estava acontecendo na extremidade do campo defendida por Ron. Quando passou pelo goleiro da Sonserina, ouviu Bletchley acompanhando o coro do público embaixo. Weasley não pega nada. E Puxei se livra mais uma vez de Alicia e ruma diretamente para o gol. Segura a bola, Ron! Harry não precisou olhar para saber o que acontecera. Ouviu-se um gemido terrível no lado da Grifinória, acompanhado de novos gritos e aplausos dos alunos da Sonserina. Olhando para baixo, Harry viu a cara de Bulldog de Pansy Parkinson bem na frente da arquibancada, de costas para o campo, regendo a torcida da Sonserina que urrava: Ei, 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 ei! Weasley é o nosso rei! Mas 20-0 não era problema. Ainda havia tempo para a Grifinória igualar o placar ou capturar o pomo. Uns 3 goles e eles tomariam a dianteira como sempre. Harry procurou se tranquilizar, subindo, descendo e entrecruzando com os demais jogadores em busca de um brilho que vira e que afinal era a correia do relógio de Montag. Mas Ron deixou entrar mais 2 gols. Havia um toque de pânico no desejo que Harry sentia de encontrar o pomo imediatamente. Se conseguisse capturá-lo logo, terminaria o jogo de vez. E Kate Bell da Grifinória escapa de Pussei, se abaixa para fugir de Montag. Bela virada, Kate! E atira para Angelina, que agarra Goles, ultrapassa Warrington, está voando para o gol. Vamos, é agora, Angelina! E aponto para a Grifinória! 40-10, 40-10 para a Sonserina. E Pussei tem a posse da Goles. Harry ouviu o ridículo chapéu de leão de Luna rugir no meio das vivas da Grifinória e se sentiu fortalecido. Apenas 30 pontos de diferença. Isso não era nada. Podiam se recuperar facilmente. Harry evitou um balaço que Crabbe disparara em sua direção e retomou a varredura frenética do campo em busca do pomo, vigiando caso Malfoy desse indicação de que o localizara. Mas Malfoy, como ele, continuava a voar à volta do estádio, procurando sem sucesso. Pussei atira para Warrington. Warrington para Montag. Montag devolve a Pussei. Johnson intercepta. Johnson toma goles. Atira para Bell. A coisa parece boa. Quer dizer, ruim. Bell é atingida por um balaço de Goyle da Sonserina. E a Pussei quem retoma. Weasley nasceu no lixo. Sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. Finalmente, Harry o viu. Um minúsculo palmo de ouro esvoaçava a poucos metros do chão no campo da Sonserina. Ele mergulhou. Em questão de segundos, Malfoy veio varando o céu à esquerda de Harry, um borrão verde e prata deitado sobre sua vassoura. O pomo contornou a base de uma das balizas e saiu para o outro lado das arquibancadas. Sua mudança de direção beneficiou Malfoy, que estava mais próximo. Harry inverteu o rumo da sua Firebolt, e ele e Malfoy estavam agora emparelhados. A curta distância do chão, Harry ergueu a mão direita da vassoura e esticou-a para o pomo. À direita, o braço estendido de Malfoy também esticou. Tateou. Tudo terminou em 2 segundos desesperados, esbaforidos, vertiginosos. Os dedos de Harry se fecharam sobre a bolinha minúscula e rebelde. As unhas de Malfoy tentaram agarrá-la inutilmente nas costas da mão do oponente. Harry empinou a vassoura, apertando na mão a bola que se debatia, e os espectadores da Grifinória gritaram sua aprovação ao lance. Estavam salvos. Não importava que Ron tivesse deixado entrar aqueles gols. Ninguém se lembraria desde que a Grifinória tivesse ganhado. Tapum! Um balaço atingiu Harry nos rins e ele foi lançado para fora da vassoura.
Por sorte, estava a menos de 2 metros do chão, pois mergulhara muito baixo para apanhar o pomo, mas ficou sem ar e caiu com as costas chapadas no chão congelado. Ele ouviu o apito agudo de Madame Ruth, um clamor nas arquibancadas, em que se misturavam assobios, berros furiosos e vaias. Um baque, e então, a voz frenética de Angelina. Você está bem? Claro que estou, respondeu Harry carrancudo, segurando sua mão e deixando que ela o ajudasse a se levantar. Madame Ruth voava velozmente em direção a um dos jogadores da Sonserina acima, embora do ângulo em que estava ele não conseguisse ver quem era. Foi aquele bandido do Crabbe, disse Angelina furiosa. Atirou balaço no momento em que viu que você tinha capturado o pomo. Mas nós ganhamos, Harry, nós ganhamos! Harry ouviu um bufo às costas e se virou, ainda apertando o pomo na mão. Draco Malfoy pousara ali perto, o rosto branco de fúria. Ainda assim, conseguia desdenhar. Salvou o pescoço do Weasley, não foi? Nunca vi um goleiro pior. Mas também nasceu no lixo. Gostou da minha letra, Potter? Harry não respondeu. Virou-se para se reunir ao resto de sua equipe que agora aterrissava, um a um, berrando e dando socos no ar. Todos, exceto Ron, que desmontara da vassoura próximo às balizas e parecia estar caminhando lentamente para os vestiários, sozinho. Queríamos acrescentar mais uns versos, gritou Malfoy, enquanto Kate e Alicia abraçavam Harry. Mas não encontramos rimas para gorda e feia. Queríamos cantar alguma coisa sobre a mãe dele, sabe? Inveja mata, disse Angelina, lançando a Malfoy um olhar enojado. Também não conseguimos encaixar fracassado inútil. Pro pai dele, sabe? Fred e George perceberam o que Malfoy estava dizendo. A meio caminho de apertar a mão de Harry, eles se retesaram, encarando Malfoy. Deixa pra lá, disse Angelina na mesma hora, segurando o braço de Fred. Deixa pra lá, Fred, deixa ele gritar. Ele só está frustrado porque perdeu, metido. Mas você gosta dos Weasley, não é, Potter? Continuou Malfoy, caçoando. Passa as férias lá e tudo, não é? Não sei como você aguenta o fedor, mas suponho que para alguém criado por trouxas, até o pardieiro dos Weasley cheira bem. Harry agarrou George. Entre mentes, eram necessários os esforços conjuntos de Angelina, Alicia e Kate para impedir Fred de pular em cima de Malfoy, que ria abertamente. Harry olhou para os lados procurando Madame Ruth, mas ela ainda estava brigando com Crabbe por seu ataque ilegal com o balaço. Oh, vai ver! Disse Malfoy, recuando com um sorriso debochado. Você se lembra de como a casa da sua mãe fedia, Potter? E o chiqueiro dos Weasley faz lembrar dela. Harry não percebeu que largara George. Só soube que um segundo depois, os dois estavam atracados com Malfoy. Esquecera-se completamente de que todos os professores estavam assistindo. Tudo o que queria era infligir a Malfoy o máximo de dor possível. Sem tempo para puxar a varinha, ele apenas recuou, o punho fechado sobre o pomo, e enterrou-o com toda a força que pôde no estômago de Malfoy. Harry! Harry! George! Não! Ele ouvia as garotas gritando, Malfoy berrando, George xingando, um apito tocando e os urros do público. Mas ele não deu atenção a nada. Até alguém próximo gritar impedimenta e ele ser derrubado de costas no chão por força do feitiço, não desistiu da tentativa de socar cada centímetro de Malfoy ao alcance de sua mão. O que você acha que está fazendo? Berrou Madame Ruth, quando Harry se levantou de um salto. Aparentemente fora ela quem o atingira com a azaração de impedimento. A juíza segurava o apito em uma das mãos e a varinha na outra. Largara a vassoura a alguns passos de distância. Malfoy estava dobrado no chão, choramingando e gemendo, o nariz ensanguentado. George exibia um lábio inchado. Fred ainda estava sendo contido à força por 3 artilheiras, e Crabbe dava gargalhadas mais atrás. Nunca vi um comportamento igual! Já para o castelo, os dois, e direto para a sala da diretora de sua casa. Vão! Agora! Harry e George saíram do campo ofegantes, sem trocar palavra. Os uivos e as vaias do público foram se tornando mais fracos à medida que se aproximavam do saguão de entrada, onde não ouviam nada, exceto o som dos próprios passos. Harry se deu conta de que alguma coisa ainda se debatia em sua mão direita, cujos nós ele ferira ao bater no queixo de Malfoy. Baixando os olhos,
Viu as asas de prata do pomo saindo por entre seus dedos, tentando se libertar. Haviam acabado de chegar à porta da sala da professora McGonagall quando ela apareceu marchando pelo corredor atrás deles. Usava o cachecol da Grifinória, mas arrancou do pescoço com as mãos trêmulas ao se aproximar, com o rosto lívido. Entrem! Ordenou furiosa, apontando para a porta. Harry e George obedeceram. Ela deu uma volta à escrivaninha e os encarou, tremendo de raiva, atirando o cachecol no chão. Então, nunca vi uma exibição tão vergonhosa! 2 contra 1! Expliquem-se! Malfoy nos provocou, disse Harry formalmente. Provocou vocês! Gritou a professora, batendo na mesa com tanta força que uma lata escorregou para um lado e se abriu, enchendo o chão de lagartos de gengibre. Ele tinha acabado de perder, não tinha? Claro que queria provocar vocês! Mas o que pode ter dito para justificar o que vocês dois... Ele insultou meus pais, vociferou George. E a mãe de Harry. Mas em vez de deixarem Madame Hooch resolver, vocês dois decidiram fazer uma exibição de duelos de trouxas, não foi? Urrou a professora McGonagall. Vocês têm ideia do que... Harry e George se viraram rápido. Dolores Umbridge estava parada à porta da sala, envolta em uma capa de tweed verde que enfatizava enormemente sua semelhança com um sapo gigante, e sorria daquele jeito horrível, doentio e agourento que Harry aprendera a associar com desgraça iminente. Posso ajudar, professora McGonagall? Perguntou ela, com sua voz meiga, mas venenosa. O sangue afluiu o rosto de McGonagall. Ajudar? Repetiu, num tom de voz controlado. O que você quer dizer com ajudar? A professora Umbridge entrou na sala, ainda exibindo o seu sorriso doentio. Ora, achei que poderia agradecer um reforço de autoridade. Harry não teria se surpreendido de ver faíscas saltarem das narinas da professora McGonagall. Pois se enganou, disse ela, voltando as costas a Umbridge. Agora é bom os dois me ouvirem com atenção. Não sei qual foi a provocação que Malfoy fez. Não quero saber se ele ofendeu cada membro das suas famílias. O seu comportamento foi vergonhoso e vou dar a cada um 1 semana de detenção. Não olhe para mim, Potter, você mereceu. E se um dos dois voltar... A professora McGonagall fechou os olhos, como se rezasse pedindo paciência, quando tornou a voltar o rosto para a professora Umbridge. Sim. Acho que eles merecem muito mais do que detenções, disse Umbridge, ampliando o sorriso. Os olhos de McGonagall se abriram de repente. Mas infelizmente, disse, tentando retribuir o sorriso, o que fazia parecer que estivesse acometida de tétano. O que conta é o que eu penso, porque eles pertencem à minha casa, Dolores. Oh, Minerva, na realidade, disse Umbridge, afetando um sorriso. Acho que você vai descobrir que o que eu penso realmente conta. Vejamos onde está. Quando ele acabou de me enviar. Quero dizer... Ela deu uma risadinha fingida enquanto remexia a bolsa. O ministro acabou de me enviar. Ah, sim. Puxou um pergaminho que agora começava a desdobrar, pigarreando com exagero antes de começar a lê-lo. Decreto Educacional número 25. Mais um não! Explodiu a professora McGonagall. É, mais um! Respondeu a outra, sorrindo. Aliás, Minerva, foi você que me fez ver que precisávamos de mais uma emenda. Lembra-se de como você passou por cima da minha cabeça quando eu não quis deixar a equipe de quadribol da Grifinória se reorganizar? Como você jogou o caso a Dumbledore, que insistiu que a equipe tivesse permissão de jogar? Então, agora eu não poderia permitir isso. Entrei imediatamente em contato com o ministro. E ele concordou comigo que a alta inquisidora precisa ter o poder de retirar privilégios de alunos. Ou ela, ou seja, eu, teria menos autoridade que os professores comuns. E você está vendo agora, não está, Minerva? Como eu tinha razão.
Em tentar impedir a equipe da Grifinória de se reorganizar? Temperamentos violentos. Em todo caso, eu estava lendo a emenda para você. Doravante, a Alta Inquisidora terá autoridade suprema sobre todas as punições, sanções e cortes de privilégios referentes aos estudantes de Hogwarts, e o poder de alterar tais punições, sanções e cortes de privilégios que tiverem sido ordenadas por outros membros do corpo docente. Assinado Cornélio Fudge, ministro da Magia, Ordem de Merlin, primeira classe, etc, etc. Ela enrolou o pergaminho e tornou a guardá-lo na bolsa, ainda sorrindo. Portanto, eu realmente acho que terei de proibir esses dois de voltarem a jogar quadribol. Para sempre, disse ela, olhando de Harry para George e de volta a McGonagall. Harry sentiu o pomo se debater enlouquecido em sua mão. Nos proibir? Disse ele, e sua voz lhe pareceu estranhamente distante. De voltar a jogar. Para sempre. Potter, acho que uma proibição definitiva deve funcionar. Disse Umbridge, ampliando o sorriso ao observar o esforço do garoto para compreender o que ela acabara de dizer. O senhor Weasley aqui. E acho que para ficarmos seguros, o gêmeo deste rapaz também deve ser proibido. Se os seus companheiros de equipe não o tivessem contido, estou certa de que teria atacado o jovem Sr. Malfoy também. Quero que suas vassouras sejam confiscadas, naturalmente. E as guardarei em segurança na minha sala, para ter certeza de que não desobedecerão a minha proibição. Mas não sou injusta, professora McGonagall, continuou ela, voltando-se para a colega, que agora olhava para ela de pé e tão imóvel que parecia esculpida em gelo. O resto do time pode continuar jogando. Não vi sinais de violência em nenhum deles. Bom, boa tarde para todos. E com uma expressão satisfeitíssima, Umbridge saiu da sala, deixando atrás de si um silêncio horrorizado. Proibidos! Ressoou a voz de Angelina mais tarde naquela noite, na sala comunal. Proibidos! Sem apanhadores, sem batedores! Que meleca que nós vamos fazer! Nem parecia que haviam ganhado o jogo. Para todo lado que Harry olhava, havia rostos desolados e enfurecidos. Os jogadores da equipe estavam largados em volta da lareira, todos menos Ron, que não era visto desde o final da partida. É tão injusto, disse Alicia, atordoada. Quero dizer, e Crabbe e aquele balaço que ele lançou depois que o apito já tinha tocado. Ela proibiu o Crabbe? Não, respondeu Gina, infeliz. Ela e Hermione estavam sentadas de cada lado de Harry. Crabbe recebeu frases para escrever. Ouvi Montag contar isso às gargalhadas na hora do jantar. E proibir o Fred quando ele não fez nada! Admirou-se Alicia furiosa, batendo com o punho no joelho. Não é minha culpa se não fiz, disse Fred, com expressão feroz no rosto. Eu teria quebrado aquele merdinha todo se vocês três não estivessem me segurando. Harry contemplava infeliz a vidraça escura. A neve caía. O pomo que ele apanhara mais cedo voava sem parar pela sala comunal. As pessoas acompanhavam sua trajetória como se estivessem hipnotizadas. E Bichento saltava de uma cadeira para outra, tentando apanhá-lo. Vou me deitar, disse Angelina, levantando-se devagar. No final, a gente talvez descubra que tudo isso não passou de um sonho mau. Talvez eu acorde amanhã e descubra que ainda não jogamos. Logo, Alicia e Kate a acompanharam. Fred e George subiram algum tempo depois, fechando a cara para todos por quem passavam, e Gina não se demorou muito mais. Somente Harry e Hermione continuaram ao pé da lareira. Você viu Ron? Perguntou Hermione em voz baixa. Harry balançou a cabeça. Acho que ele está nos evitando. Onde é que você acha que ele... Mas nesse exato momento, ouviram um rangido. O retrato da mulher gorda girou e Ron atravessou o buraco do retrato. Estava de fato muito pálido e havia neve em seus cabelos. Quando viu Harry e Hermione, ele parou de chofre. Onde você esteve? Perguntou Hermione ansiosa, se erguendo. Andando, murmurou. Ele ainda usava o uniforme de quadribol.
Você parece enregelado, disse Hermione. Vem sentar aqui com a gente. Ron foi até a lareira e se largou na poltrona mais distante de Harry, sem olhá-lo. O pomo roubado sobrevoava suas cabeças. Sinto muito, murmurou ele, olhando para os pés. Pelo quê? Perguntou Harry. Por pensar que sabia jogar quadribol. Eu vou pedir demissão logo de manhã. Se você pedir demissão, disse Harry irritado, só sobrarão 3 jogadores na equipe. E quando Ron o olhou intrigado, ele informou. Fui proibido de jogar definitivamente. Fred e George também. Quê? Gritou Ron. Hermione contou-lhe a história toda. Harry não suportaria repeti-la. Quando terminou, Ron parecia mais agoniado que nunca. Tudo isso foi minha culpa. Você não me fez bater em Malfoy, respondeu Harry zangado. Se eu não fosse tão ruim em quadribol. Não tem nada a ver. É aquela música que me deixou nervoso. Teria deixado qualquer um nervoso. Hermione se levantou e foi até a janela para se afastar da discussão, olhar os flocos de neve caírem em rodopios contra a vidraça. Olha aqui, para com isso, tá? Explodiu Harry. Já tá bem ruim sem você se culpar por tudo. Ron se calou, mas ficou olhando infeliz para a barra molhada das vestes. Passado algum tempo, disse sem graça. Nunca me senti tão mal na minha vida. Entrei pro nosso clube, respondeu Harry com amargura. Bom, disse Hermione, a voz ligeiramente trêmula. Sei de uma coisa que pode animar os dois. Ah, é? Disse Harry, incrédulo. É, respondeu ela, se afastando da janela escuríssima, salpicada de flocos, um grande sorriso a iluminar seu rosto. Hagrid voltou,